Então, continuando a falar de espiritualidade, né, eu estava falando justamente o que seria, o que não seria, né? Espiritualidade é sinônimo de religiosidade? Não. É sinônimo de transcendência, assim, de misticismo? Não, não é igual, tá? Devido àquela característica que eu coloquei, que é o misticismo. É uma percepção, uma consciência, né, de uma transcendência, de algo maior, uma percepção de uma interioridade, como eu falei, né, que era a última coisa que eu estava falando, né, um aspecto assim mais íntimo e subjetivo de uma experiência. Pode ser a espiritualidade um estado devocional? Sim e não. A devoção, o devocional, meio que faz parte desse processo, mas não o define como um todo, vai além. Né? Mas há momentos de devoção a quem te orienta, de devoção a toda essa criação, a toda a natureza. É um aspecto que vai para além da contemplação, é um sentimento devocional. E o que seria uma iluminação? A iluminação é uma compreensão profunda que transcende o conhecimento convencional. A busca de sentido se resolve numa iluminação. A pessoa consegue responder, o indivíduo, né? De onde ele veio, para onde ele vai e o que ele está fazendo aqui. O que e quem ainda é difícil responder. Então, quando eu me debruço somente sobre o que e o quem, ele me limita. Me limita por dois motivos. Uma, que eu não vou conseguir responder. Eu vou juntar peças e peças e peças, porque toda essa humanidade não vai dar conta do que é o ser humano. Eu posso juntar 8 bilhões de seres falando e eu não vou conseguir chegar a um termo comum, porque é vasto, e o que é vasto é completamente coisa que você querer definir o que é o universo, né? O que é o tempo. Nós criamos o tempo. Quem criou o tempo? O tempo é energia? É a priori? É a posteriori? Há momentos em que o tempo para, como eu falei. Onde foi parar o tempo na hora que eu tenho uma transcendência dessa, uma contemplação, onde eu não sei mais quanto tempo passou? E, pelo contrário, não é que eu me perdi, eu perdi a hora. Não, a impressão, a sensação nítida é que é tudo agora, hoje, nesse instante, e que nada passou, e quando eu vejo, passou. Quando eu vejo aqui, quando eu volto para a mesma dimensão, não saí do corpo, não saí daqui da Terra, e aqui mesmo tive essa experiência, tá? Depois, em projeção astral, eu posso aprofundar algumas experiências nesse sentido, que, de certa forma, me auxiliaram nesse caminho de espiritualidade. Não é condição, mas elas vão acontecer num determinado momento que vão auxiliar a sua certeza nesse caminhar. Tá? Não é buscar aquilo a priori, mas buscar o caminho e, à medida que você faz a caminhada, essas experiências vão ilustrando, fundamentando de uma maneira completa, ainda que subjetiva, o teu caminhar, o teu processo. Tá? Como cultivar, então, a espiritualidade sem a caixinha, sem a religião, sem o templo? Cristina, onde é que eu vou? Eu não quero, eu vou ter que ir à igreja, eu vou voltar à igreja. Eu gostava tanto de ir à igreja, o culto era legal, as pessoas eram legal ou não era, né? Eu vi outro templo, eu vi um templo budista, eu vi um templo taoísta, será que é legal eu mudar? Você vai mudar de caixinha. Uma caixinha nova sempre vai dar uma impressão de bem-estar, porque o ego se engana com a novidade. Olha, já não estou mais no mesmo lugar. Estou na caixinha do budismo, estou na caixinha do taoísmo. Mas é caixinha, gente. Trocar de caixinha é como trocar de roupa. Você pegou uma roupa mais folgada? Você pegou uma roupa mais da moda? O sistema é roupagem, tá? Então,
Como que eu posso cultivar? Se você quiser ir, não estou dizendo que você não deva ir. Não é condição, não é trocar. Mas se você quiser ir, você vai experimentar um Vipassana, vai experimentar um retiro, não sei aonde. Só digo uma coisa: cuidado com droga, tá? É a única coisa que eu falo. Quem quer fazer as experiências com droga para outras coisas, beleza. Para espiritualidade, não precisa e é perigoso porque pode confundir justamente porque o nosso cérebro, ao não distinguir a realidade da ficção, estando num estado alterado bioquimicamente, não de consciência, é um estado alterado bioquímico. As pessoas falam estado alterado de consciência e não é. A consciência sofre as consequências de uma alteração bioquímica. É diferente. Então, como é que eu vou ter certeza? E a pessoa que faz isso, amanhã ela vai dizer o seguinte: eu só tive alguma experiência porque tomei ayahuasca, por exemplo, ou tomei peyote, ou tomei não sei o quê, ou outras drogas loucas aí. As drogas loucas podem dar até uma dimensão que você sai meio do corpo, vai sentir energia, até para uma relação sexual, gente. Tem gente usando em rituais tântricos. Muito louco, experimentando de tudo um pouco e muito mais. Uns voltam, outros se perdem. Quem tem um centro? Quem tem a medida? Tem que tomar cuidado. Né? Eu não sou inconsequente a esse ponto. Eu não sei se volta. Né? Se você apoia, não, faça por sua própria vontade. Você determina isso. Eu não aconselho. Mas, Cristina, estou réis do chão, não. Vamos tomando florais. Floral não é droga. Né? Vamos respirar? Respiração não é droga, querido. Vamos meditar? Também não é droga. E você vai alterar bioquimicamente o teu cérebro de outra forma. De uma maneira mais integrativa, consequente e duradoura. Ok? Então, como que eu posso fazer esse caminho? Primeiro ponto, vou trazer para vocês 5 características, né, ou 5 possibilidades, né, para depois, eu preparei aqui 10 sinais de que você está no caminho da espiritualidade. Tá? Então, primeiro eu vou falar aqui dessas 5 possibilidades de prática. Tá? Primeira, autoconhecimento. Como que é se autoconhecer? É olhar no espelho e falar, você está lindo, está bela, você está enrugado, não está, ou então você é o máximo, ou você é tudo de bom. Não, é outro espelho. Tá? O autoconhecimento, uma exploração, começa para distinguir o ego, que é igual a de todos e é um blá, blá, blá danado, do teu eu, que ele é muito mais silencioso e comedido. O verdadeiro eu de cada um, ele, ó, ele é. Por isso que se chama ser. E o ego, ele está aí, na crista da onda, mudando, subindo e descendo. Está na montanha-russa, está no bungee jump, né? Está no surf. Isso é ego. Sensações, emoções, forte, não forte, depressões, euforias, né? Todas as patologias aí são egóicas. Tá? Então, quando eu começo a explorar o eu, a primeira coisa que eu faço é assim, eu não sou este corpo, não sou esta mente egóica. Quando eu digo que eu não sou essa mente egóica, todos aqueles conteúdos de euforia, de medo, de tristeza e ansiedade estão separados de mim e posso observá-los à minha frente. Se eu posso observar, não sou eu. Hum?
Porque a coisa mais difícil é o eu verdadeiro observar a si mesmo, e é um processo muito mais profundo. Mas o ego você vê. Você vê a tua vaidade, você vê teu orgulho, você vê o teu egoísmo, você não vê porque não quer. Então, é preciso ter uma sinceridade no processo de autoconhecimento. Sinceridade de verdade consigo mesmo. Não é que não exista verdade. Pode não existir uma verdade única para o universo, mas a sua verdade você sabe que tem. Se é, é. Se não é, não é. É simples assim. Amo, amo. Não amo, não amo. Não tem ninguém. Ah, mas isso, mas é porque minha mãe, porque papai. Não, não amo. Eu sou uma pessoa raivosa. Eu sou uma pessoa vingativa. Eu estou sendo, né? Eu estou sendo vingativo, então a vingança está ali. A vingança me pertence? É o tempo todo? Não. Então, tchum, bota ele para fora. Então, o autoconhecimento pressupõe essa exploração muito sincera, muito verdadeira de si mesmo. Isso que requer anotação. Através de quê? Observação, introspecção e meditação reflexiva, que até pode ser guiada. Eu produzo algumas para auxiliar meus mentorados em meditações reflexivas para a pessoa começar a separar, a distinguir e eliminar tudo aquilo que não é você. Desconstruir. Veja que a desconstrução faz parte desse sistema de práticas que eu adotei. Não é um sistema fechado. É tipo uma receita de bolo. Eu diria que é um algoritmo. Não falam isso? Que a receita de bolo é um algoritmo? Então, a minha receita de bolo aqui, a receita da espiritualidade da Cris Danois, é um algoritmo. Tá? Então, vamos observar com toda a verdade e sinceridade o que somos, o que estamos sendo, quem sou eu nesse sentido, né? Observando as situações, a minha interação com as pessoas, a minha interação com todas as pessoas é igual? Por que eu com o chefe no trabalho sou de um jeito, com a minha mãe sou de outro, com meu irmão sou de outro? São eles que determinam ou sou eu? Tudo isso pode ser observado e anotado. Gente, é seriedade, é estudo. Então, cadernetinha lá, autoconhecimento. Estou eu lá, todo dia observando. Dá um upgrade muito grande em cada um. Segunda prática possível, né? Estou falando assim, né? Em tópicos. Uma conexão com a natureza, uma contemplação. Então, sempre que puder, numa praça, num jardim, num parque, numa montanha, numa falésia, se conseguir, no mar, né? Conexão com a natureza. Simplesmente sentar e observar. Inspirar e observar, inspirar e observar. Observa o que é esse azul. Esse azul, começa a ver as nuances azuis, verdes, coloridos ou não. Sente o cheiro, sente fisicamente. Usa essa unidade carbônica de uma maneira mais ampliada, ouve mais ampliadamente, né? Percebe para além dos olhos, fecha os olhos e percebe a energia. Então, isto também é um exercício muito bom para cultivar um iniciozinho, né, nesse caminho de espiritualidade. Terceiro ponto, você pode meditação ou mindfulness, cultivando a atenção plena ao corpo. Já é diferente. Na natureza você está expandindo, né, olhando, né, sentindo mais, percebendo mais. Mindfulness, na meditação você vai para dentro, né, perceber ar que entra, ar que sai, coração que bate, pulmão, né, mexendo, atenção plena ao corpo, como estão os conteúdos, né? Isto é um caminho também, uma parte desse caminho. Além disso, a leitura com estudo, né? Então, leitura, viu, gente? Pode assistir o vídeo estudando. Ela falou isso, aí começar a praticar. Também fazer uma coisa, escutei todos os seus vídeos, são 40 vídeos, não sei o quê. Fiz o caminho das palestras de Hélio Couto, mas não anotou, não estudou, não é seu saber, não adianta, tem que ser
seu, tem que absorver e praticar, né? Uma quinta coisa, práticas de gratidão. Veja, o que é gratidão? Né? Gratidão são gestos, tá? Como que eu me sinto grata? Quando eu agradeço, quando alguém me faz algo gentilmente e que eu não esperava. Né? Ele foi gentil comigo, já não estou esperando gentileza nenhuma, não estou esperando nada. Aí ele foi gentil, me deu a passagem, me serviu bem, me fez um favor, me deu um presente, eu não esperava, me fez uma surpresa positiva. Aí vocês conseguem entender, né? Gratidão, né? Estou agradecendo a alguém que me fez algo. Tem um objeto para despertar a gratidão em mim. Eu posso despertar esta gratidão sem objeto? Sem algo? Sem alguém e sem algo? Vamos lá. Difícil, né? Então vamos tirar a pessoa. Vamos ser só o algo. Quando você deita na sua cama, você tem uma cama. Ela é macia? Ela é gostosa? Você gosta dela? Tá boa? Você consegue dormir? Você está abrigado? Você está aquecido ou refrescado? É um ambiente seguro? Você não pode agradecer por isso, porque tem quem não tenha. Quando você vai no banheiro, a maioria, né, aqui de nós, que está acessando a internet, que vai no banheiro, você tem água encanada, no chuveiro, na torneira, no vaso sanitário. Você tem um vaso sanitário que leva para o esgoto, mesmo que seja uma fossa, que alguém vai limpar. Você não entra em contato com aquilo. E quando você chega de um dia de trabalho, ou quando você está cansado, ou quando você está aborrecido, ou quando você está em dúvida, e você abre o chuveiro, toma aquela chuveirada, deixando seus pensamentos e suas emoções escorrerem com a água, junto com o chuveiro para o ralo. Não é bom? Não é gostoso? Quando o banho é frio, quando está muito quente, ou quando o banho é quente, quando está muito frio? Eu estou com um objeto, ninguém me trouxe, eu, né, mantenho aquilo para mim, mas sou grata pela água. Eu vou além, não só o chuveiro, mas a própria água, esse elemento primordial, o mesmo que desde o início esteve aqui, está me banhando. Eu posso fazer essa conexão? Essa água já banhou quantos seres? Ela esteve na geleira? Pode ser. Ela esteve em rios e cachoeiras que nem conheço? Ela pode me contar essa história, trazer essa energia? Pode, talvez, se você se conectar. Então, eu estou começando a pegar um banho e dimensionar esse banho muito mais do que simplesmente jogar água e acabou, passei um sabão. Eu passo sabão, eu preciso passar sabão, e se eu passo sabão, quando eu cheiro o sabão, que eu escolhi, mas que eu tive acesso, alguém fez aquele sabão com o perfume de lavanda, lavanda é ótimo, que relaxa, que acalma, que conecta, aí eu cheiro aquela... Antes mesmo de passar em mim, eu já estou sentindo aquele odor, que é uma molécula que eu consigo captar pelo meu nariz e que vai atuar nos meus nervos transmissores, direto me dando um relaxamento, um bem-estar, me remetendo a conteúdos, a parque lavanda, às lavandas, ao lilás, ao azulado, no banho, eu estou no banho. É um baita banho, não demora muito, né? E aí você passa aquela espuma, né? Que é macia. Eu não posso ser grata, ter uma sensação de gratidão, porque a gratidão, ela é posterior a uma apreciação. Eu começo apreciando e daquilo vou começando a agradecer. Tem gente que fala assim, eu não sei como ser grata.
começa a apreciar, começa a ampliar, começa a ver aquilo, né, um pouco mais ampliado. Se eu vou sentar para tomar um café, eu sinto o cheiro do café, alguém fez aquele café, ou eu mesmo fiz o café, mas alguém plantou aquele café, colheu aquele café, torrou aquele café chegou até minhas mãos. Gratidão por toda essa conexão. E esse café vai me fazer bem, vai me estimular, vai me trazer a alegria de viver. Gente, café não é só cafeína, tá? E essa substância, cafeína, ateína, também tem no chá, ela estimula, mas como um todo, não é uma droga, né? Se você toma sem açúcar, então, maravilha. Você vai sentir o café puro, ver aquela espuminha do café. Botou leite, um pouquinho. Um café bem passado, fresco, com pão com manteiga, é o manjar dos deuses. Um pão fresco, quentinho com manteiga. Pronto. Gratidão. Eu não preciso de muito para ser grata. E depois que eu fizer esses exercícios de gratidão, não mais pessoas, só com os objetos cotidianos, aquilo que eu acesso, eu posso ir para além. Eu posso simplesmente acordar e, ao acordar, celebrar o adentrar o corpo, abrir os olhos e ver o dia que nasce, cada dia sendo diferente. Com nuvem, sem nuvem, com sol, a tal hora, a outra hora, com pássaro, sem pássaro, com canto de papagaio, com canto de andorim, muitas coisas. E eu ali. Eu começo a agradecer a vida, estar vivo, estar perfeitamente saudável nas minhas faculdades mentais. Eu penso com clareza, eu respiro com nitidez, com verdade. Meu corpo se mexe, tem energia, né? Eu vou me levantar, me espreguiço, o viver isto, gratidão por essa experiência de vida. Então, é uma dica e tanto para você cultivar e ampliar a si mesmo nesse caminho de espiritualidade prática. Então, finalizando, quais são os sinais de que você está nesse caminho? Não é para você identificar o guru, que isso você já vai saber, né? Mas de que você está. A primeira coisa é a sua liberdade. Que liberdade? De você poder pensar com a sua cabeça. De não precisar ir para a internet para assistir o jornal tal, a pessoa tal, o influencer tal, que é para pensar sobre algo. E às vezes você não tem que pensar sobre coisíssima nenhuma, a não ser sobre sua vida, o que você vai fazer e as coisas relacionadas a você. Essa coisa de que todo mundo tem que pensar tudo, global, isso aqui, não dá, a gente não abarca, a gente esquece a nossa vida. E a gente, às vezes, até acaba, porque quando a gente não tem poder, só fica sabendo das notícias, e você não tem poder, nenhuma potência sobre nada, não pode nem falar, você não é uma influência, você não é nada, não é um político, mesmo político, não está nem podendo nada, então por que eu vou saber? Está perdendo energia, perdendo tempo. Eu tenho que saber de mim. Eu tenho a liberdade de pensar sobre mim, a minha vida. Isso não é egoísmo. Isso é caminho de espiritualidade do ser. Tá? Cada um cuidando de si, estaria maravilha. Ok? Então, primeira coisa é uma liberdade. Eu não tenho que seguir modinha. Não é porque todo mundo está tirando foto de nudes ou selfies que eu tenho que fazer também. Mesmo se eu estiver ansiando por um encontro. Eu posso fazer diferente? Devo. Tá? Segundo sinal, empatia, que leva à compaixão. Uau, isso é bem difícil, tá? Então, esse é um sinal, e tanto, se você está começando a sentir um pouquinho de empatia
que essa empatia, inclusive, leva você a atuar aqui, a ter gratidão, como eu falei, quando você percebe que você tem, o outro não tem. Não é que você tenha que deixar de ter, tirar de si para dar para o outro, mas tem que ser grato e estende a sua compaixão, na sua meditação, estende que todos tenham água, que todos possam ter saneamento. Não seria um pedido positivo? Não é espiritual isso? Eu tenho que pedir o quê? Que todos esperem. O primeiro, a pessoa tem que ser saudável. Então, que todos tenham água em sua casa, encanada, para tomar um bom banho, escovar seus dentes, lavar seu rosto e fazer sua higiene. Porque um corpo limpo é mais fácil de meditar e de alcançar a espiritualidade do que alguém sujo, doente, com problemas de saúde devido a isso. Terceiro ponto, estou falando bem rapidinho, tá? Dando só alguns exemplos. Uma aceitação da encarnação com resiliência, de que você vai ainda nesse caminho ter muito mistério para desvendar. A vida em si é um mistério. Não a encarnação, mas a vida que pulsa aqui, fora daqui, numa microcélula, né, num vírus, vida é mistério. Universo, seu início, seu desenvolvimento, seu fim, é um mistério. O mistério é algo que permanece inacessível, incognoscível. Não é para ser desvendado. Mistério é para ser contemplado, é para ser apreciado, para dimensionar. Ajuda bastante, né? E você faz parte desse mistério, porque o mistério da criação humana também é você, tá? Você é, em si, um mistério. Ainda que estudes todas as partes, ainda assim. O juntar tudo isso funcionando corretamente, adequadamente, equilibradamente, é um mistério. Então, essa aceitação do que eu posso, do que eu não posso, do que eu posso saber, do que eu não posso, do que eu devo fazer, né? Uma resiliência, um olhar de cima um pouco das situações, até da minha própria vida, é um sinal de que você está fazendo esse caminho de espiritualidade. A gratidão, né, que é uma prática, mas é também, quando você já sente, um sinal de que você está caminhando dentro dessa espiritualidade, agradece até as dicas que chegam para você fazer esse caminho. Quinto sinal, certezas transcendentes que trazem paz. Como assim? Ter a confiança e a certeza de que você veio do lugar X, até onde você alcança a sua origem, porque se o universo é infinito, será que você também não é? E o que é infinito é imensurável, não tem começo nem fim. Mas até onde eu consigo alcançar, de onde vim, e até onde eu consigo prever para onde vou, me traz paz. Né? Que tem a ver com a aceitação da minha trajetória, onde eu posso perceber. Então, essa paz interior, que ela é perene, apesar da tempestade, das tsunamis que possam acontecer nesta encarnação, no sistema à minha volta, eu tenho uma paz interior, e essa paz me leva a um estado de felicidade perene, que não é abalado, não depende de prazer, não depende de algo, ele é interno, perene. Sexto sinal, você tem uma abertura mental, sua mente começa a abrir e não mais a fechar. Você começa a ver que as coisas
né? Não são assim, que pode ser assim também, você começa a abrir, você vai para além de sistemas, de discursos, de narrativas pré-concebidas. Porque no final, falar de Deus é narrativa. Deus é mistério. Deus é uma palavra. God, Dieu, não importa. Estão falando a mesma coisa? Pode ser. Uma convenção. Então, quando eu estou nesse caminho, eu percebo isso. Então, eu abro. Eu não fico me amarrando a nenhum sistema. Eu leio, absorvo a prática, a energia daquilo, pratico, e o texto pode ser ampliado. Né? Tudo isso que eu estou falando pode ser ampliado. Tá? Sétimo sinal, uma conexão com a natureza. Cada sinal desse, ele é autêntico, tá? Ele não é feito nem buscado com uma projeção egóica. Ele é, você sente, né? Então, a conexão com a natureza. O que traz isso? Um pensamento ecológico, sistêmico, integrativo de rede. Ecológico, né? Então, diversos indivíduos que estão numa harmonia, fazendo funcionar um sistema, então é sistêmico, integrativo, porque tudo está integrado e influencia e interfere no outro, né, nesse sistema, isso é uma rede. Então, quando eu penso naturalmente, não provocativamente, né? Tenho que me forçar a pensar assim. Quando naturalmente eu percebo isso tudo e penso assim, eu já estou nesse caminho de espiritualidade bem adiantadinho, né? Muito bom. Oitavo sinal, autocuidado. Eu nunca, num caminho de espiritualidade, deixo de cuidar de mim. Eu não posso dar o que não tenho. Então, eu preciso ter saúde mental, emocional, física, prosperidade, bem-estar, felicidade, estar bem. Então, eu tenho que estar sempre me cuidando. Eu não posso, em detrimento de fazer um caminho espiritual ou seguir uma religião, né? O espiritismo tem muito disso. Eu vou dando, vou fazendo sacrifícios e não cuido de mim. Amanhã eu estou doente, amanhã eu estou com falta, amanhã eu estou infeliz. Isso não é espiritualidade. A gente veio aqui para sofrer coisíssima nenhuma, a gente veio aqui para fazer esse caminho, tá? Então, o autocuidado é muito importante. E eu vou separar para mim, o dízimo. Todas as sociedades, a maior parte delas já pagam impostos. Os impostos são recolhidos pela política, né? Pelo governo. O governo e a religião é a mesma coisa, né? É o mesmo sistema. Então, ali já tem tantão. Se eu quiser doar alguma coisa, porque eu quero doar, é outra coisa. Mas eu tenho que guardar o dízimo para mim. Deus não precisa de dízimo. Quem precisa sou eu. Nem a igreja precisa, tá? Eu não estou gastando nada. Ele se mantém. Então, eu tenho que guardar parte do dinheiro que ganho do meu trabalho para mim, para cuidar de mim, para pagar as minhas florais, para pagar o meu terapeuta, para pagar, né, a minha massagem, para pagar juntar para uma viagem, para fazer uns contatos, para poder fazer um retiro. Então, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar bem, tenho que cuidar dos meus dentes, eu tenho que cuidar de mim. Então, autocuidado também, fisicamente, do que eu como, né? Eu não posso me alimentar de qualquer coisa. Sim, eu posso retirar bastante, mas eu tenho uma alimentação seletiva também. Nono sinal, intuição, percepção, contato. Eu começo a seguir algo que não faz blá blá blá, simplesmente diz, vai, não vai, isso, aquilo. É muito claro e é uma coisa só, não tem conversa. Isso é intuição que a gente escuta.
né? Uma percepção, eu começo a perceber energias, as energias dos outros, as energias dos ambientes. A minha percepção aumenta. Percebo o que preciso, o que não precisa. Começo a perceber até o meu corpo. Oi, meu corpo está precisando de um pouco mais de nutriente, ou um pouco mais de descanso. E contato. O que é contato? É um contato real, não é maionese. Geralmente vai ser um mentor, uma mentora, alguém assim mais transcendente, muito próximo de você, que vai te ajudar nesse processo. Ah, eu quero um contato lá nas Pleiades ou lá na Andrômeda. Então, gente, primeiro aqui, se for importante, se for acontecer, se for para ser, se realmente existir, se você tiver a certeza, se tiver tido alguma evidência, mas não assim por ideologia. Né? Não vamos substituir os seres daqui por outros nomes, que é o que eu estou vendo que muita gente está fazendo. Não existe mais fada, nem gnomo, nem silfo, nem duende, não tem mais nada disso, não tem mais anjo, aí agora só tem. Isso aqui lá, né? Não quero nem falar. É isso aí que você já viu. E o 10º sinal, estou dando só uma sistematização, tá, gente? Não quer dizer que isso seja rigoroso, tá? São alguns sinais que eu consegui perceber para trazer para vocês perceberem em que estágio estão, se estão, o que, inclusive, quando vocês começarem a fazer esse caminho, vocês podem alcançar. Então, desenvolvimento de habilidades que vão auxiliar não só você a se manter e a continuar, como outras pessoas quando for preciso, quando você sentir que é importante, não pela sua vaidade, não porque você tem que, não porque senão você vai para o inferno, não, nada de condições. É sentimento. Sentimento não tem condição. Quando a gente ama, ama. Quando não ama, não ama. Não adianta forçar. Então, se eu sinto uma moção para mim, interna, de ajudar alguém, se eu posso curar alguém, se realmente eu tenho uma empatia, uma compaixão, e eu não preciso anunciar, não preciso tirar foto, não preciso botar no Facebook, nem no jornal, aí sim, eu estou fazendo algo e esse sinal é autêntico. Toda espiritualidade é muito verdadeira e autêntica. Não tem ideologia, não tem enganação, não tem nada disso que vocês estão vendo, uma grande maioria aí, hoje, numa sociedade, numa civilização, nós somos um tipo de civilização, embora não seja geral, total, mas nunca foi, né? Mas ela é decadente, como Babilônia caiu, como a Pérsia caiu, como o Egito caiu, como Roma caiu, como a Grécia caiu, essa também vai cair. Está caindo, está decadente. O ser humano está se destruindo. Ao tentar desconstruir ou destruir valores ou sistemas, ele está se destruindo por não ter feito a separação, nem ter dimensionado o que é dele e o que não é. O que é meu? O que eu participei disso? O que eu estou realmente desconstruindo? Estou me destruindo. A sociedade está para lá de decadente. Ainda mais, gente, com essa redução absurda a somente uma, como que eu vou dizer? Não é nem qualidade, uma atividade nossa. Nós temos mente para criar um monte de coisa, nós temos habilidades manuais, a gente tem habilidades comunicativas, porque eu tenho que me definir e somente produzir sexualidade. Essa energia está sendo vazada para baixo, absurdamente, hipertrofiadamente, e não estamos elevando, criando, produzindo, como já produzimos. É só olhar para a história e ver o quanto que o homem produziu e ver o que está acontecendo hoje. Hum?
Então fica aí a mensagem para vocês. E eu encerro aqui, e a gente vai continuar com mais exploração de espiritualidade e também continuar desconstruindo alguns textos importantes, principalmente os escatológicos, para diminuir, minimizar essa sensação, esse terror, esse medo que é cultivado diariamente pela mídia e pelo sistema, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.